Senta aqui comigo um minuto. Respira, sem pressa. Março começa com um tema simples de falar, mas difícil de viver: aceitação. E eu já quero colocar as coisas no lugar certo, porque muita gente entende errado e se machuca à toa. Aceitar não tem nada a ver com virar passivo, se anular, engolir tudo calado. Aceitar é outra coisa, é parar de brigar com a realidade do jeito que ela é, para finalmente ter força de agir do jeito certo. Porque enquanto a mente luta contra o que aconteceu, o que é, o que já foi dito, o que já está posto, você perde energia. E energia perdida vira ansiedade, irritação, cansaço, confusão. Não é a vida que te quebra primeiro, é a guerra interna. Aceitação começa com uma frase que quase ninguém gosta de dizer: eu estou vendo. Sem maquiagem, sem fantasia, sem auto-engano. É olhar para a situação e reconhecer: é isso aqui. E só depois disso vem a pergunta certa: o que eu vou fazer com isso? O problema é que muita gente tenta pular essa etapa, quer resolver antes de enxergar, quer mudar antes de reconhecer, quer superar antes de admitir que doeu, e aí fica repetindo ciclos. Tem pessoas que passam anos tentando provar que estavam certas, quando na verdade só precisavam ficar honestas. Porque existe uma diferença enorme entre ser forte e ser rígido. Força sustenta, rigidez quebra. A aceitação é o que te devolve flexibilidade, lucidez e chão. Sem chão, você vira refém de expectativa. E expectativa é uma armadilha silenciosa. Ela cria um mundo imaginário e obriga a realidade a obedecer. Quando a realidade não obedece, vem frustração. Da frustração nasce ressentimento, e ressentimento é um veneno lento, porque parece justo, mas te prende. Então vamos aprofundar. O que é aceitar de verdade? Aceitar é encarar o que está acontecendo sem transformar em drama, sem transformar em destino eterno, sem transformar em identidade. É reconhecer os fatos, os limites, a fase, o tempo das coisas. É parar de exigir que o passado se conserte, que alguém volte, que algo não tenha sido assim. Foi. E é aqui que a vida recomeça. Pensa numa imagem simples. Você está num barco e o vento mudou. Você pode gastar energia xingando o vento, discutindo com o céu, reclamando que não era para ser assim, ou ajustar a vela. A maturidade é isso. Ajustar a vela. E ajustar a vela não significa gostar do vento. Significa entender que brigar com ele não te leva a lugar nenhum. Agora, eu quero mostrar 3 armadilhas clássicas de quem ainda não aceitou. Primeira, a armadilha do se. Se eu tivesse, se ele não tivesse, se ela fosse diferente, se minha vida tivesse sido. O se é uma espécie de templo mental onde você cultua uma versão imaginária da vida. E isso dá uma sensação momentânea de alívio, mas rouba futuro, porque o corpo continua aqui, só a mente que vai embora. Segunda, a armadilha do controle. Gente que tenta controlar tudo. Resultado, tempo, pessoas, sentimento, até o que vai dar certo. Só que controle demais é medo demais, disfarçado de organização. E quando o medo manda, você endurece, perde leveza, perde visão, perde o melhor de si. Terceira, a armadilha do espiritualizar para negar. Essa é sutil. A pessoa tenta usar frases bonitas para não encarar o que está acontecendo. Foge do desconforto, chama de fé, chama de positividade, mas no fundo é negação. E negar não cura. Negar empurra. O que foi empurrado volta, geralmente mais alto. Aceitar não é desistir da transformação, é desistir da fantasia. E quando a fantasia cai, sobra energia para agir com verdade. É por isso que a aceitação devolve 3 coisas. Clareza, você para de se enganar, para de inventar justificativas, para de lutar com a narrativa. Enxerga com nitidez. Paz interna.
Paz não é ausência de problemas. Paz é ausência de guerra dentro. Direção. Você começa a fazer a pergunta certa. Qual é o próximo passo limpo? Porque existe passo que parece movimento, mas é só desespero fantasiado de coragem. E aqui entra um ponto que quase ninguém quer assumir. Muitas vezes, o que impede a aceitação não é a dor, é o orgulho. Orgulho de admitir que escolheu mal, de admitir que insistiu, de admitir que acreditou em promessa vazia, em migalha emocional, em cenário que só existia na imaginação. Orgulho de abrir mão de uma imagem. Tem gente que prefere sofrer com dignidade falsa, só para não admitir que precisa mudar de rota. Só que a vida não negocia com orgulho. A vida cobra maturidade. A aceitação é renunciar a uma versão antiga de si, para abrir espaço para a versão verdadeira. E isso dói, porque a mente se apega até ao que machuca, desde que seja conhecido. Então eu quero deixar uma prática simples para o mês de março. Você pode fazer isso todo dia, como um alinhamento interno. Primeira pergunta: o que exatamente eu estou resistindo em aceitar? Nomeia com honestidade, sem drama, sem floreio. Segunda pergunta: o que essa resistência está me custando? Tempo, saúde, paz, energia, autorrespeito? Porque tem custo que você só percebe quando fica caro demais. E se você fizer só isso, com seriedade, já vai perceber uma coisa. Quando você aceita, a vida fica mais leve, não porque ficou fácil, mas porque você parou de carregar peso inútil. Março vai te colocar diante de uma pergunta silenciosa. Você quer ter razão ou quer ter caminho? Porque tem coisa que você não ganha brigando. Você ganha aceitando, ajustando, caminhando. Aceitação não é desistência, é espaço. E quando você abre espaço, o que é seu encontra você. Se essa reflexão falou com você, deixe seu like e se inscreva no canal para caminhar conosco todos os dias. Escreva nos comentários o que essa mensagem despertou no seu coração. Sua palavra também cria caminho. Nos vemos no próximo dia.